Olá pessoal, hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre o assunto dos dons espirituais que eu abordo nesse livro, Os Dons Não Cessaram. É um livro que eu publiquei em 2018, mas que graças a Deus ainda hoje tem procura, ainda hoje novos leitores adquirem e tem compartilhado comigo algumas impressões interessantes sobre o tema. Então, nesse livro, eu abordo sobre todos os dons do Espírito Santo, que na minha contagem são 22 dons ou 23, tá? Isso pode variar, eu vou explicar como. E que não estão presentes somente numa lista, né? Não tem uma só lista de dons no Novo Testamento, de dons espirituais, tá? Então, assim, nesse livro eu não trato sobre o batismo no Espírito Santo. Eu pretendo trabalhar esse tema num livro à parte só sobre esse assunto. Então, nesse livro é só sobre os dons, não sobre o batismo. Ainda falo também sobre ser cheio do Espírito. Tem um capítulo só sobre isso, que é o capítulo 10, o que é ser cheio do Espírito Santo. Então eu explico o que é isso. Mas sobre o batismo no Espírito Santo eu vou abordar num livro à parte, querendo Deus, será em breve, tá? Mas aqui eu trato os dons todos que estão presentes. Vamos lá, quais são as listas em que esses dons espirituais estão presentes? Romanos 12, do 6 ao 8. 1 aos Coríntios, capítulo 12, tem uma lista logo no começo, e tem uma lista no fim do capítulo, que alguns dons até são repetidos. Então são 3 listas até agora. Efésios 4, 11, são 5 dons ali: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. E 1 de Pedro, capítulo 4, verso 9, 10 e 11, que fala sobre a hospitalidade e os dons relacionados à fala. O texto não é claro, Pedro não diz sobre quais dons ligados à fala ele está mencionando, mas pode ser vários dons, né? Ensino, profecia, línguas, pode ser socorro, misericórdia de um jeito ou de outro, como num aconselhamento, tá bom? Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, enfim, pode ser alguns desses dons ou todos eles. Tá? Então são 5 listas de dons espirituais no Novo Testamento. Não são apenas 9 dons, como alguns acham. Muita gente acha isso, né? Que são apenas 9 dons do Espírito Santo. E os dons mais controvertidos, que são profecia, línguas e interpretação, eu abordo. No capítulo 6, abordo o dom da profecia, e no capítulo 7 do meu livro, abordo os dons de línguas e interpretação. Tá? Então, na profecia, esse capítulo eu demorei bastante tempo para escrever, porque eu precisava entender de fato o que é o dom de profecia que a Bíblia menciona. Tá? Então, assim, profecia na Escritura não é ensino, não é, no Novo Testamento não é. Eu me refiro às passagens bíblicas do Pentecostes para frente. Então, do Pentecostes para frente, profecia é sempre uma revelação. Nunca é dito que alguém estava ensinando ou pregando, e é dito que ele estava profetizando, tá bom? E também nunca é dito que alguém estava profetizando com a Bíblia nas mãos. Do Pentecostes para frente, não. Então, a profecia como ofício pelos profetas do Antigo Testamento, sim, a maior parte era pregação ou ensino, como a gente diria hoje, embora tivesse predição também, tá? Mas era a menor parte, o menor percentual era predição. No Novo Testamento, no entanto, o ensino é esse dom, que é a pregação, por assim dizer, tá? Então o ensino pode acontecer num discurso inflamado, como num monólogo, numa pregação, ou pode haver um diálogo, tá? Então pode ser monólogo como pregação, diálogo, que é basicamente o que a gente entende como uma aula. Ou ainda como aconselhamento também, né? Numa conversa. Mas a profecia, olha o padrão da profecia na nova aliança, né? Do Pentecoste para frente. 1 Timóteo 1,18 diz: dirijo essa orientação a ti, meu filho Timóteo, levando em consideração o que as profecias anunciaram a teu respeito, com base nelas trava o bom combate. Então, as profecias, e aí não foi apenas uma,
e não são pregações, porque o Antigo Testamento não fala sobre Timóteo, obviamente, tá? Então ninguém estava com a Bíblia nas mãos ensinando sobre Timóteo a alguém, a alguma igreja, e Timóteo estava lá e ouviu. Então não é, profecia não é isso, não é. Tanto é que nesse capítulo, que é mais controvertido, eu acho que esses dois são mais controvertidos, né? O capítulo 6, dom de profecia, o capítulo 7, línguas e interpretação. No capítulo 6, eu trago 11 definições de profecia. E essas definições são dos principais teólogos da nossa época. E alguns, os mais importantes que falaram a respeito, que escreveram a respeito. Então, as primeiras definições eu não concordo, tá? A primeira é de Leon Morris, a segunda é uma definição boa de Gordon Shaw, boa. Sproul, a terceira não concordo. Richard Gaffin Jr. é a quarta definição, ele é cessacionista, mas é um livro bom. O livro de Richard Gaffin, Perspectivas no Pentecostes, é um livro cessacionista com um mínimo de coerência, tá? Porque o livro Palavra Viva, do O. Palmer Robertson, não é bom. Eu li 2 vezes esse livro quando estava escrevendo o meu livro, e não é um livro interessante, tá? É um livro confuso, mas enfim. Aí eu trago a definição de John Stott, não é tão pequena assim, mas não é o que eu concordo também, tá? Ele não parece se enquadrar. Mas Craig Keener, sim, o livro de Keener é um livro muito bom, sobre os dons e o Espírito Santo e a igreja, enfim. O Don Codlin era um pastor presbiteriano, já faleceu, cujo trabalho de doutorado era sobre a profecia como revelação, tá? Mesmo sendo um presbiteriano. Então vale a pena. Os dons de profecia, a profecia e os dons de revelação, alguma coisa assim. Procurem por Don A. Codlin. O livro dele é publicado aqui no Brasil pela editora Carisma, é um livro muito bom. A 8ª definição, obviamente, que eu não concordo, que é do Palmer Robertson, né, do livro Palavra Final. E aí, mais luz eu deixei para o final. Sandstorms, algo interessante, do Sandstorms, um ex-cessacionista, embora calvinista, né? Ele é calvinista ainda hoje, mas ele não é mais cessacionista. O livro dele é bem interessante, que saiu pela Vida Nova. E aí, a cavalaria, né? Wayne Gruden, a 10ª definição, que é quem eu mais trabalho mesmo. Então, inclusive o livro dele está aqui à mão. Esses 2 livros aqui, que eu deveria ter estado o Jack Deere também, mas numa próxima edição talvez. O Dom de Profecia do Novo Testamento aos Dias Atuais, Wayne Gruden. Esse exemplar que eu tenho é pela editora Vida ainda, um livro grande de 400 e tantas páginas, muito bom. Mas ele atualmente é publicado pela Carisma também, tá? Vale a pena, vale a pena. E outro muito bom também, né, que é o Surpreendido pelo Poder do Espírito, Jack Deere, um cessacionista ferrenho, e agora um ex-cessacionista. Então chamei a cavalaria, né? Por fim, Sandstorms, Gruden. Gruden explica muitas questões interessantes sobre a profecia nesse seu livro, eu trago aqui as principais. E Russell Shedd. 11ª definição de profecia aqui é a de Russell Shedd. Ele diz o seguinte, vou ler para vocês. A orientação que Paulo dá aos que profetizam limita a participação a 2 ou 3. Os outros devem julgar cuidadosamente o que foi revelado. Todos podem profetizar, cada um por sua vez, para instruir e encorajar os ouvintes. Esse texto dá a impressão que não eram profetas que falavam sempre, mas pessoas que ocasionalmente recebiam o dom de profetizar ou de comunicar uma revelação. Ele diz, profetas do Novo Testamento não têm autoridade igual a dos apóstolos. Vale a pena pensar sobre as palavras de Paulo. 1 Coríntios 14, 37 e 38, ele cita aqui, se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça que o que lhes estou escrevendo é mandamento do Senhor. Se ignorar isso, ele mesmo será ignorado. Aí ele diz, o apóstolo supera o profeta quando declara, sob inspiração do Senhor, a vontade de Deus. Profetas podem revelar segredos dos corações, podem orientar uma decisão entre 2 caminhos que não conduzem
um cristão para uma boa escolha, aliás, para uma escolha pecaminosa. Ao contrário, obedecer à palavra de um profeta não é obrigatório. Era a opinião de Shedd. E eu conversei com ele sobre isso, sobre o dom de profecia em algumas ocasiões. Foi muito instrutivo. Depois ele publicou algumas obras que eu já vou recomendar, tá? Vou só terminar a citação aqui. Ao contrário, obedecer à palavra de um profeta não é obrigatório. Pense no caso do profeta Ágabo, que predisse que Paulo seria amarrado em Jerusalém e entregue pelos judeus aos gentios. O apóstolo não sentia a obrigação de desistir de sua decisão de subir para Jerusalém, mesmo com todos os irmãos tentando dissuadi-lo. Então, Shedd escreveu Avivamento e Renovação há muito tempo, bastante tempo antes de eu conversar com ele sobre isso, inclusive. Depois, Autoridade e Poder, e também no livro O Líder que Deus Usa, tem questões bem interessantes sobre profecia, sobretudo no último, desses três, cronologicamente, que foi Autoridade e Poder. Muito bom o livro, recomendo a todos vocês. Os três eu recomendo, né? Os três são muito bons. Agora, no Autoridade e Poder tem mais questões sobre os dons. O Avivamento e Renovação eu li 3 vezes também, já apresentei algumas pessoas com esse livro. Enfim, os três são muito bons, tá? Gruden traz a 10ª definição, ele diz assim, a citação de Gruden é o seguinte: no lado renovado, essa visão de profecia preserva o dom como obra espontânea e poderosa do Espírito Santo, trazendo coisas à mente da pessoa quando a igreja estiver reunida para adoração, dando edificação, encorajamento e consolação, que falam diretamente às necessidades do momento e fazem com que as pessoas percebam que Deus realmente está entre vocês. É uma menção a 1 Coríntios 14, 25, tá? Então, o dom de profecia, quando em operação, pode revelar os segredos dos corações dos que estão presentes, inclusive dos incrédulos. Porque talvez revelar o segredo do coração do crente que a gente já conhece não seja tão difícil assim, por uma conversa, por conhecer melhor. Mas o incrédulo, quando visitando uma igreja, ele pode ser convencido que Deus está presente por meio de uma profecia, que inclusive pode acontecer no meio da pregação. Há vídeos no YouTube onde John Piper testemunha esse tipo de fenômeno. Ele fala de uma senhora que estava indo para o culto na sua igreja naquele dia, e durante o caminho ela estava em oração perguntando a Deus se era da sua vontade que ela começasse um grupo de estudos bíblicos nos intervalos do prédio onde ela trabalhava, né? E no meio da pregação, aleatoriamente, né, não fazia parte de suas anotações, e o próprio John Piper fala isso, tá? Ele disse, talvez seja a vontade de Deus que você que trabalha no prédio tal, no andar tal, que era o mesmo andar que aquela irmã, começasse um grupo de estudos bíblicos e seguir o seu sermão. Isso foi no meio do sermão, como se ele estivesse dando um exemplo aleatório. Ao fim do culto, ela foi conversar com ele e ela disse que o que aconteceu. Ela foi perguntar o que foi que aconteceu, pastor, porque eu vinha orando, pensando nisso e tal, e o senhor falou isso durante a pregação do seu sermão. Ele disse, olha, eu entendo que seja uma dádiva de Deus, uma grande bênção, né, que Deus está orientando e tudo mais, tá bom? Então a profecia também pode acontecer assim, pode acontecer no meio de uma conversa e pode acontecer, o mais usualmente, né, obviamente, no meio de um culto, tá? Mas não precisa haver interrupção, barulho, enfim. Pode ser para a igreja e pode ser para o indivíduo, como eu li há pouco, as profecias a respeito de Timóteo, tá? Então, assim, o padrão para o dom de profetizar, o dom da profecia, no Novo Testamento, na Nova Aliança, é uma revelação. O que é que isso significa? Não é um novo evangelho, jamais uma nova doutrina, mas uma nova informação. Nunca é tido nos exemplos do Novo Testamento como uma pregação, mas é sempre uma informação nova. Por exemplo, Atos capítulo 11, 28, né? Ágabo prediz que uma grande fome aconteceria nos tempos de Cláudio. Os irmãos se reuniram e mandaram suprimentos para que aquele povo não passasse necessidade.
Atos capítulo 13. Os irmãos estão reunidos na igreja de Antioquia, e Lucas diz que havia naquela igreja profetas e mestres, e cita o nome dos cinco, significa que eles são tanto profetas quanto mestres. Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém e Saulo. E quando eles estavam orando, cultuando o Senhor, jejuando, o Espírito Santo disse: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a qual os tenho chamado. Como é que o Espírito Santo falou naquele dia? Deve ter sido um dos outros 3 que profetizou, obviamente. Essa é a indicação textual que Lucas deixa. Eu estou me referindo a Atos capítulo 13, do verso 1 ao verso 4. Então não foi Barnabé nem Saulo que profetizou, porque eles também eram profetas e mestres, mas deve ter sido Simeão, Lúcio ou Manaém que profetizou. Um dos 3. Então é uma nova informação. Separar-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Daqui vai haver uma grande fome, como Ágabo disse. Aí nós somos informados que Judas e Silas eram profetas e estavam animando a igreja, Atos capítulo 15, mas aí não tem o conteúdo, não sabemos a mensagem. Em 1 Coríntios, ainda adiante, né? Em Atos capítulo 21, Ágabo, mais uma vez, prediz que Paulo seria amarrado em Jerusalém. Ele se confunde um pouco, mas é uma nova informação, e de fato ele foi amarrado em Jerusalém, se cumpre no mesmo capítulo, tá? Para Timóteo, 1 Timóteo 1,18, ele recebeu instruções sobre o seu ministério. Então, nenhuma dessas vezes é uma pregação, é um ensino. Eles não estão com a Bíblia aberta, não é isso. O Espírito Santo está dando uma nova instrução para aquele público. Não é a vontade de Deus para o seu povo em todos os tempos. Não, porque isso aí teria que ser algo apostólico, algo canônico e que estaria na Bíblia assim, como uma instrução para todo o povo de Deus em todos os tempos. Mas esses relatos que eu estou trazendo para vocês, que está no cânon, em Atos, em 1 Timóteo, e tem outros lugares também, tá? Mostra que a profecia funciona assim como dom. Servem para mostrar isso, entre outras coisas, obviamente. Agora, é dito que Zacarias, o pai de João Batista, profetizou e ele cantou. Sim, isso é antes do Pentecostes, muito antes, até da encarnação de Cristo, tá? Então, a profecia, de modo geral na Escritura, tem um sentido de pregação, de ensino pelos profetas do Antigo Testamento, até João Batista fez isso também. Tem um sentido de adoração, como Zacarias, que profetizou e cantou, ou Ana, ou outras pessoas naquele período antes do nascimento de Jesus, em que o espírito de profecia, o espírito profético estava atuando mais uma vez no meio de Israel, depois de 400 anos de silêncio profético, e essas pessoas seguiram fazendo o que estava em vigência. Eles estavam profetizando conforme o padrão do Antigo Testamento. Agora, Abraão também é chamado de profeta. No caso de Abraão, é um representante de Deus. Ele não profetizou nenhuma informação nova, uma doutrina, ou escreveu alguma coisa. Não tem, né? De Abraão não tem. Então, há mais de um significado de profeta. É dito que Saul também estava entre os profetas, e ele foi envolvido pela glória do Senhor e ficou profetizando a noite toda e ficou sem roupa, ou só com a roupa íntima, que é mais provável. Enfim, então aquele padrão do Antigo Testamento é um. Do Pentecostes para frente, ou seja, até a volta de Cristo, nos últimos dias, é outro padrão. Então eu explico tudo isso no capítulo 6 do meu livro, Os Dons Não Cessaram, e muito mais sobre isso, tá? Com 11 definições de profecia. Eu não só trago as definições, tá? Eu digo por que está correto, por que está errado. As primeiras definições estão erradas e as últimas estão certas. Então, esse é um dos dons mais controvertidos que nós temos no nosso tempo. Porque hoje em dia, inclusive, esse dom é tão mal compreendido que muita gente diz que vai profetizar e diz que eu devo profetizar. Profetize sobre a sua vida, sobre a sua família, como se fossem os votos que eu quero.
Profetizar na Escritura sempre é dizer o que Deus mandou. Sempre é. De uma forma ou de outra, é isso que significa. Também pode ser uma adoração a Deus. Pode. Mas, de modo geral, tanto na Antiga quanto na Nova Aliança, profetizar é dizer o que Deus mandou dizer. Nunca é o desejo do coração do homem: eu vou profetizar sobre a sua vida. Não. Essa prática moderna que nós estamos vendo nas igrejas não tem base bíblica. Isso não tem nada a ver com a Escritura. Isso é invenção do povo. Isso não é dom de profecia, não serve para nada. Porque tudo que a gente quer, tudo que a gente precisa, deve ser pedido a Deus em oração. Assim a Bíblia ensina, assim o Senhor Jesus ensinou. Então nós pedimos a Deus Pai, conforme sua vontade Ele responde. E assim nós recebemos o que queremos e o que precisamos, conforme a vontade de Deus, por meio da oração. Eu não comunico a Deus o que é que Ele vai fazer. Eu peço a Deus. Tá? Então esse negócio, eu declaro a bênção do Senhor sobre a vida dessa pessoa. Não funciona assim. Não tem esse tipo de frase na Bíblia em nenhum lugar. Então tudo isso é um grande erro. Isso mostra que no nosso tempo até muitos pastores não sabem mais orar. Infelizmente. A oração é pedir a Deus o que a gente quer. É pedir a Deus. E Deus responde conforme a sua vontade, soberana, conforme os seus eternos e sábios propósitos. Deus não é um funcionário nosso, que muita gente diz eu decreto, eu determino. Aí também já é um extremo, eu sei, é um exagero. Mas muita gente não faz isso, não diz assim, mas diz eu determino de outra forma. Diz eu profetizo. E dá no mesmo. Dá no mesmo. A gente não foi chamado para sair profetizando esse tipo de coisa, mas para pedir a Deus o que a gente precisar. E para ensinar isso para o povo de Deus. Tá bom? Então, essa é uma reflexão e eu abordo esse tipo de assunto no meu livro. No outro vídeo eu quero falar melhor sobre as línguas, sobre a interpretação e sobre a manifestação de outros dons. Nesse livro também eu faço uma defesa vigorosa sobre a continuidade dos dons do Espírito Santo, que tem sido contestados por uma minoria das minorias, que é um grupo chamado cessacionista, que eles não acreditam que os dons estão mais em atuação, então eles não conseguem. Claro, como isso não é verdade, como isso é uma tremenda mentira, porque os dons estão em atuação, Deus está operando pelos dons do Espírito Santo no meio do seu povo, então eles não conseguem responder a quem de fato tem as perguntas sinceras. Ora, se Deus está operando, se as pessoas estão sendo curadas, se os demônios estão sendo expulsos, as pessoas estão sendo libertas, se as pessoas estão falando em línguas, estão profetizando, estão tendo palavra de conhecimento, de sabedoria, e assim por diante, o dom da fé também, eu conheço pessoas até que têm esse dom da fé, dons de curar, enfim. O que é que está havendo? Os dons cessaram? Onde é que a Bíblia diz que os dons cessariam na nossa geração, não é isso? Então eu espero com muita ansiedade o tempo que os dons espirituais cessarão. Porque isso significará que Jesus terá voltado. Mas isso ainda não aconteceu. Então quando Jesus voltar, os dons cessarão, mas até ele voltar, não. Tá? E só mais uma questão para encerrar. Muita gente até me faz essa pergunta e eu sei que é com sinceridade. Muitos alunos, muitos irmãos, enfim, Bruno, né, professor, pastor, enfim. Por que nós não vemos mais tantos milagres quanto na Bíblia, hoje em dia? E eu respondo da seguinte maneira. Na verdade, nós vemos até mais milagres. Porque quantos eram os crentes nos tempos bíblicos, nos tempos do Novo Testamento, por exemplo? O livro de Atos registra menos de 30 milagres. Menos de 30. Num período de aproximadamente 30 anos que o livro abrange. Os crentes eram 120, que estavam em Jerusalém esperando o batismo com o Espírito Santo. Jesus tinha aparecido para mais de 500 irmãos de uma vez só, tudo bem. Eles não estavam lá presentes em Atos capítulo 2, né? Pelo menos 380 deles, pelo menos. Mas beleza.
se converteram cerca de 3 mil no dia de Pentecostes. Depois de um tempo se converteram mais uns 5 mil, 8 mil. Quantos crentes existiam? 10 mil, 15 mil, se nós formos muito generosos, pensando nos crentes que não eram só de Jerusalém, mas que tinham conhecido a Jesus de uma maneira ou de outra, até aquele momento. Vamos chutar para 15 mil? Se você quiser, pode ir até 20 mil crentes no início do cristianismo. Quantos cristãos nós somos hoje no mundo inteiro, né? Atualmente, só atualmente, uns 2 bilhões de crentes. Então, por exemplo, uma cidade como João Pessoa, que tem 700 igrejas, só ocorreram 30 milagres nessas 700 igrejas nos últimos 50 anos, 30 anos. Então, cada um de nós conhece mais histórias de milagres contemporâneas do que do livro de Atos dos Apóstolos. Se bem que o propósito não era registrar só milagres. Eu sei. Aconteceram outros. O apóstolo João disse isso no final do seu evangelho. Mas eu quero dizer o seguinte, que os dons e os milagres, as curas, continuam acontecendo hoje em dia. E continuam acontecendo até com mais intensidade. Porque o Senhor prometeu, por meio do profeta Joel, que derramaria do seu Espírito nos últimos dias, bem como o Senhor Jesus, que disse que os que creem nele fariam obras maiores. Então o Espírito Santo está sendo derramado de maneira mais intensa agora do que outrora. Então acontecem manifestações do Espírito Santo hoje muito mais do que antigamente. Então eu respondo que essa pergunta tem um pressuposto errado. Então, na verdade, há mais milagres